e faça comigo leitura aqui na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor, segundo escreveu o evangelista Lucas, o médico amado. Tome comigo a palavra, Evangelho do Senhor, segundo escreveu Lucas, o médico amado. Ali na altura do capítulo 18, o Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas, terceiro da nova aliança, ou Novo Testamento. Você que não conhece a Bíblia, tome e pegue no Novo Testamento, é o terceiro livro. Ali os capítulos vão aparecendo como números grandes, vai até na sequência, até o capítulo de número 18, os números grandes. E sob a epígrafe, a parábola da viúva persistente. Faremos aqui leitura do versículo 1, os versículos são os números pequenos ao longo do texto, até o versículo 8. Acompanhe comigo, farei leitura na versão King James atualizada. Acompanhe a leitura comigo. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele, porém, por algum tempo não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai a resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça a seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Glória a Deus. Eu quero fazer uma reflexão com você nessa palavra, fazer um devocional com você nessa manhã, meditando acerca desse ensino dado pelo Senhor Jesus. Jesus, ele se utilizou muito de parábolas. E as parábolas são ilustrações. As parábolas são como que alegorias. São verdades de uma história que são aplicadas ao ensino de outras verdades, de modo a facilitar a compreensão daquilo que se está a comunicar. E Jesus, ele era um grande comunicador. Não havia comunicador como ele. Afinal de contas, como disse João, ele é o Verbo. No princípio era o Verbo, no princípio era o Logos, a palavra. Ele mesmo é a palavra, oh glória. Então não tem comunicador igual a Jesus. E aí posso te afirmar, e não tinha contador de histórias com tanto valor para o ensino da nossa vida igual a Jesus. Quando examinamos uma parábola, quando examinamos as histórias que Jesus contou como meio de ensino, a gente sempre descobre uma coisa nova. Sempre há um aspecto que o Espírito de Deus faz saltar aos nossos olhos na sua palavra. E quantas vezes as pessoas se surpreendem dizendo: eu já li tanto esse texto e outra vez estou lendo e novamente algo que eu nunca tinha visto eu descubro novamente no texto. Eu vejo no texto algo novo que sempre acontece, pelo menos comigo, e creio que com você que é leitor da palavra, que examina a palavra. Há sempre algo novo em um texto já conhecido que nos salta aos olhos, e novamente naquele reestudo, naquela releitura,
nós aprendemos algo novo da parte de Deus. Certamente Deus tem algo novo para te ensinar nessa manhã, a partir da sua palavra, a partir dessa porção. Jesus, no capítulo anterior, capítulo 17, ele estava abordando acerca dos sinais que antecederiam a sua vinda, acerca dos sinais que indicariam o seu retorno, não é? No versículo 31 do capítulo anterior, ele diz: portanto, naquele dia, ele diz: quem estiver sobre a laje não desça para recolher os bens que estiverem dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve retornar por motivo algum. E lembrai-vos da filha de Ló. Enfim, ele faz aqui um sermão um tanto escatológico, falando acerca da sua vinda, falando acerca de que ele voltaria para cumprir aquela promessa feita. Não se turbe o vosso coração, creio em Deus, também em mim. Na casa do papai há muitas moradas, não for assim eu vos teria dito, porque eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos tiver preparado o lugar, eu vos tomarei. Oh, aleluia, que coisa gloriosa. Eu vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que companhia gloriosa será essa companhia com o Senhor para toda a eternidade. Assim eu te digo que aquilo que Deus tem para a tua vida não se resume apenas à vida aqui, mas vai além da vida aqui. Oh glória! Aquilo que Deus tem para a tua vida é algo que transcende a própria vida humana, é algo que vai para além da vida humana, é algo que vai para além da perspectiva dos teus anos na vida aqui. Ele tem para você algo que é para toda a eternidade. Estaremos para sempre com o Senhor. Nos revela a sua palavra, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aqui ele faz aos discípulos uma advertência. E então o capítulo 18 do Evangelho do Senhor segundo Lucas diz: então, estava continuando o ensino, então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção. Todo ensino tem uma intenção, e toda parábola tem uma intenção, tem uma verdade principal. Bem verdade é que outros ensinos a gente pode ir extraindo, mas temos que nos ater também, principalmente, à verdade principal. E aqui é revelada essa verdade principal, já de saída. Ele diz: com a intenção de adverti-los. Jesus, ele faz uma advertência. Eu entendo que se Jesus está fazendo uma advertência, é porque nós precisamos estar atentos a isso que ele está nos advertindo. Toda advertência que é feita para que se a observe com cuidado. A observe, quando o sinal fica vermelho, veja que o sinal de parada, ele é vermelho, e o vermelho tem um propósito de chamar a nossa atenção. É o sinal de advertência, para que você pare. Então é uma cor que vai se destacando, e ele é vermelho com esse propósito. Todo sinal de advertência, todo sinal de perigo, ele é diferenciado. Por quê? Porque você não deve ignorar, olvidar aquela advertência. E Jesus está com muito cuidado aqui, dando uma advertência aos seus discípulos que estariam aguardando o seu retorno glorioso. Estaria dando uma advertência à sua igreja, que estaria aguardando no cumprimento dos últimos dias, dos sinais do final dos tempos, estaria na espera da manifestação do Senhor. E assim ele dá aqui uma advertência aos seus discípulos. Eles, com a intenção de adverti-los, que advertência é essa? Quanto ao dever. Veja, deveres. Eu, quando aluno de Organização Social e Política do Brasil, uma matéria que não existe mais, o SPB, foi me ensinado que nós temos direitos e que nós temos deveres. Fui ensinado que para exercer os meus direitos, eu não posso olvidar os meus deveres. Primeiro eu exerço os meus deveres, então eu entrarei no gozo dos meus direitos. É uma inversão quando alguém quer primeiro exercer os seus direitos, olvidando os seus deveres. Imagine alguém que quer casar com uma jovem, e aí, para que ele possa exercer os seus direitos matrimoniais com aquela jovem, é preciso primeiro que exerça os seus deveres, casando com ela, preparando o lugar aonde vai viver com ela, não é? Exerça primeiro os deveres, aí sim você poderá exercer os direitos. Mas há uma inversão quando alguém quer primeiro exercer os direitos que não tem porque primeiro não exerceu os deveres, não é? Na vida militar se enfoca muito a questão dos deveres. Temos deveres e aí sim temos também
direitos. E exercício de deveres envolve uma disciplina, envolve a necessidade de se observar a vida mediante uma postura disciplinada para exercer os deveres. Aquele empregado que precisa chegar na empresa onde trabalha, precisa chegar no horário, de preferência antes do horário. Aqueles que batem cartão, não é? Como eu já bati quando trabalhava, já muito jovem, precisava bater cartão na firma, então tinha que chegar mais cedo, não é? Para não bater o cartão atrasado. Então chegava antes, era o dever, meu dever, né? Dever do trabalhador, chegar no horário, sair no horário. Aí sim se pode exercer os direitos, porque exerceu também os deveres. E Jesus, ele aborda com uma advertência e com o ângulo de que isso aqui se trata de um dever. E que dever é esse que Jesus está revelando para mim, para você? Ele está revelando o dever. O dever, ele diz, um dever de algo importante para a nossa vida, de algo que precisamos conservar na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa espera de Deus. Mas tem algo também para te dizer, é que quem tem deveres diante de Deus, quem exerce deveres diante de Deus, tem de Deus algo muito especial. Escuta bem, a nossa Constituição da República Federativa Brasileira, promulgada em 1988, em uma sessão presidida pelo então deputado de saudosa memória, Ulisses Guimarães, figura histórica da história brasileira. Ele chamou aquela Constituição, dizendo Constituição Cidadã, e ele chamava de Constituição Cidadã, porque aquela Constituição, ela consolidava os direitos do Estado do bem-estar social. E que direitos são esses? Direito à saúde. O Estado brasileiro deveria, segundo a Constituição, prover saúde de forma universal para todo cidadão brasileiro. Ou seja, ao entrar no hospital, não importa a enfermidade, não importa a necessidade, é direito do cidadão ser atendido, é direito do cidadão, por mais cara que seja a cirurgia, que essa cirurgia lhe seja atendida à luz do direito constitucional. Aquela Constituição que ainda em vigor está, garantia educação para todo o povo brasileiro. E por isso mesmo a Constituição já definia que 1/4, e é muito recurso, de todo o orçamento público nacional seria investido em educação. Ou seja, a Constituição ia consolidando importantes direitos para todo o povo brasileiro. Mas bem verdade é que essa Constituição que estabelecia esses direitos para o Estado brasileiro, ela também nascia com uma deficiência. Que deficiência é essa? É que o Estado brasileiro, na hora de dar a saúde, que é o direito, na hora de garantir a educação, que é um direito, ele é impotente para atender plenamente, dando uma educação de qualidade, dando uma saúde de qualidade. Como é que você obtém saúde? Será que você não precisa pagar um plano de saúde para garantir um atendimento de qualidade? Mas é um direito ter este atendimento. No entanto, pela impotência do Estado, você é levado a procurar uma solução particular para que o teu filho possa ter, muitas vezes, uma educação de melhor qualidade. Você não procura levá-lo a uma escola privada, a uma escola particular, e precisa pagar mensalidades para que o teu filho, garantir ao teu filho a possibilidade de ter competitividade amanhã, entrar numa boa universidade e ter uma formação. Ora, mas a Constituição garante o ensino de qualidade, mas o Estado é impotente para te fazer exercer os teus direitos de cidadão, ainda que você cumpra com os deveres de pagar os teus impostos, de obedecer às leis. Mas eu tenho de Deus algo para você, é que este Jesus que fala em deveres, que nos instrui, nos alerta acerca dos nossos deveres, ele tem para você algo muito especial. E o que é especial é que, diferente dos poderes da terra, que são falíveis, diferente dos poderes da terra, que são limitados, Jesus, este que fala de deveres, ele disse: é-me dado todo o poder, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, ele tem todo o poder para te fazer exercer, para te dar o gozo dos teus direitos, quando você obedece a sua palavra, quando você guarda a sua palavra, quando você exerce os deveres que você tem na presença do Senhor. E há um importante direito que eu quero te comunicar nesta manhã, que o Senhor nos garante na sua palavra. É dito ali no primeiro capítulo do Evangelho segundo João, que ele veio para os que eram seus,
ele veio para os que eram seus. Versículo 11, e os seus não o receberam. Israel não o recebeu, Israel o rejeitou. Mas a boa notícia é que no versículo 12 é registrado: mas a todos quantos o receberam, escuta, deu-lhes o direito, olha o direito aparecendo aí, deu-lhes o direito de serem feitos, de serem transformados em filhos de Deus, herdeiros do céu, declara Paulo, co-herdeiros com Cristo. O apóstolo Paulo, meditando sobre isso, lá na altura do capítulo 8 de Romanos, ele diz: Deus, este Deus que nos deu o seu Filho, ele faz uma expressão, Senhor, que nem mesmo ao seu Filho poupou. Ele diz: como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Ou seja, nos dará o pleno gozo dos direitos de filho de Deus, de herdeiro do céu e co-herdeiro de Cristo. Eu tenho uma notícia para te dar: você que exerce os deveres de filho, também tem os direitos de filho. E não é filho de um pai que não te conhece, e não é filho de um pai que não vai te reconhecer, não. Lá no céu há um livro chamado Livro da Vida do Cordeiro, e todo aquele, toda aquela que faz esta aliança com Deus, que o recebe como seu Senhor, que o recebe como seu Salvador, o livro da vida é aberto e o teu nome é ali escrito: Filho de Deus, Filha de Deus, sobrenome do Pai, Filho de Deus. Você se torna filho. Quem é filho tem direitos, quem é filho tem deveres, mas pode gozar plenamente os direitos, porque ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Aleluia. Você tem direitos, você tem deveres, mas você tem direitos, e não é qualquer direito, é o direito de filho de Deus, herdeiro do céu e co-herdeiro de Cristo Jesus o Senhor. Se você pode adorá-lo, glorifica o nome dele. Se você pode dar um brado de glória, adora o teu Pai, aquele que te garante direitos celestiais para toda a eternidade. Meu querido, minha querida, Jesus, ele fala acerca do dever, ele alerta acerca desse importante dever. Mas que dever é esse? É o dever de orar. Dever de orar. Olha que dever tremendo. E porque oração é um dever, oração é tão maravilhoso. Oração, você fala com Deus. Oração, você abre a sua alma, você derrama a sua alma, e Deus escuta a tua oração. Isaías diz que os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir a tua oração. Tiago, no capítulo 4, vai declarando que a oração do justo, Tiago 5,16, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Orar é falar com Deus. Clama a mim, responder-te-ei, diz o Senhor. Jesus declara: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vai conceder. Se você entrar no seu quarto e fechar sobre si a sua porta, e esse é o verdadeiro culto em casa, entra no quarto, fecha a tua porta, desliga de tudo, desliga telefone, desliga televisão, desliga tudo, entra no quarto, fecha a tua porta e clama ao teu Pai que está no céu. E teu Pai que te vê em secreto, é dito, Ele te recompensará. Oração é algo tremendo, é algo poderoso. Jesus ensinou acerca de oração. Mais que isso, Jesus, o Evangelho mostra, tinha uma vida de oração. Ora, aquele que não precisava orar era quem mais orava, era quem mais estava na presença. Orar, o teu espírito se conecta ao Espírito de Deus, porque o Espírito Santo, sabendo que a gente não consegue orar perfeitamente, é dito na palavra, Paulo revela isso na carta aos Romanos, ele intercede por nós, ele se envolve na oração conosco com gemidos inexprimíveis. Só isso, a oração já seria motivo de prazer. Mas Jesus não fala da oração como algo que eu faço porque me dá prazer. Ele fala da oração como algo que eu devo fazer disciplinadamente, primeiro como um dever. Por que como um dever? Porque em verdade nós não gostamos de orar. Em verdade nós precisamos de orar. Essa é a grande realidade. Nós temos a necessidade de oração. Na oração você é obrigado a dizer à tua voz interior que se cale, que se aquiete. Na oração nós somos obrigados a dizer ao nosso pensamento que não para. Não dá para fazer a conta de quantos pensamentos cruzam pela nossa mente durante
um dia inteiro, quantas vozes, não é? Quanto burburinho chega até a nossa alma ao longo de todo um dia. Mas na oração é preciso dizer te aquieta, e nós temos dificuldade de dizer te aquieta. Pessoas que ficam conectadas muito na rede social, a rede social ela tem a capacidade de gerar um vício, né? Os aplicativos vão chamando tua atenção, tudo isso é programado para prender você. Então pessoas que ficam muito presas muito tempo em rede social têm dificuldade de concentração depois até para a oração. Então oração é algo que exige que você pare, oração é algo que exige que você procure o lugar certo, o ambiente correto. Moisés orava continuamente, e ele colocou uma tenda fora do arraial, aonde ele saía do arraial, ou seja, ele se desconectava do arraial para poder orar. E ali fora do arraial tinha a tenda chamada tenda do encontro, aonde Josué, filho de Nun, ficava tomando conta da tenda. E é dito que quando Moisés ia em direção à tenda, cada povo do acampamento também ficava na porta da sua tenda, observando Moisés que passava. E quando eles observavam Moisés passar, e Moisés se aproximava da tenda, é dito que ao entrar na tenda, a nuvem baixava, a nuvem da presença, da glória de Deus descia sobre a tenda, e todo o povo, cada um na sua própria tenda. Você precisa ter a tenda do seu encontro, a sua tenda de oração. Cada um na porta da sua tenda também dobrava os seus joelhos, e Moisés em particular falava com Deus na tenda, como um que fala com o seu amigo face a face. Isto fala de uma oração intensa e profunda. Moisés tinha 2 milhões de pessoas para cuidar, ele necessitava de direção de Deus, ele necessitava de orientação de Deus. Então ele tinha o hábito, e continuamente ele exercia este hábito. E é dito que quando Moisés terminava de falar com Deus, e Deus falava com Moisés, porque na oração você fala com Deus, e vai haver um momento em que você se cala para ouvir Deus falar com você, para ouvir Deus falar com a tua alma, porque Ele não é um Deus mudo, Ele não é um Deus surdo. A oração é um diálogo que você vai estabelecendo com o teu Deus, no qual você fala e Deus vai falando com você. Depois ele saía da tenda, mas é dito que Josué, ele não se ausentava daquele lugar, ele ficava guardando, cuidando daquele lugar, porque aquele lugar era essencial na vida de Israel, na vida de Moisés e na vida do próprio Josué. Jesus vai falando da oração como algo que eu tenho que fazer de modo disciplinado, como uma disciplina. Eu preciso estabelecer uma disciplina de oração, uma disciplina para conversar com Deus. Nós temos a disciplina de pela manhã nos acordarmos, escovarmos os dentes, tomarmos banho, colocarmos uma roupa limpa, e aí precisa de orar, precisa ter a disciplina da oração, para que não olvidemos da oração. Deixa eu dizer algo muito especial da parte do Senhor. Quando você ora, quando você busca a face do Senhor, sabe, o pecado se afasta de você. Quem busca o Senhor em oração entra em comunhão com o Espírito de Deus, e esta comunhão vai afastando o pecado. O pecado pode até aparecer, mas te encontra na oração, te encontra em comunhão com Deus. O pecado não tem brecha, o pecado não tem espaço. A palavra nos diz: não dê lugar ao diabo. Quando você busca a presença do Senhor, sabe, há uma muralha que vai te cercando, é a muralha da presença, é a muralha da comunhão com Deus. Mas também tem uma outra verdade: quando nós vamos esquecendo a oração, quando nós vamos esquecendo o diálogo com Deus, aí o pecado vai achando espaço para entrar. Deixa eu te trazer uma ilustração de muitos anos que li adolescente, ali na revista A Seara, que não existe mais, da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Era dito ali uma ilustração que me chamou a atenção e guardei no coração, de um mercador que mercadejava ali no Oriente, passando por lugares ermos. E é sabido que haviam salteadores ali no Oriente que atacavam as caravanas, e salteadores, vendo aquela grande caravana daquele mercador que passava, eles se articularam, eles montaram uma estratégia para atacar aquele mercador de noite. Quando o mercador se recolhesse para dormir, na hora do cansaço, quando os guardas do mercado
mercador, certamente estariam também sonâmbulos. Eles disseram: nós atacaremos o acampamento e faremos um grande assalto, um grande butim nós vamos tomar. Mas quando aqueles salteadores, naquela noite, se aproximaram tarde da noite do acampamento daquele mercador, eles foram surpreendidos. É dito naquela ilustração que eles encontram uma grande muralha, uma muralha muito alta, uma muralha intransponível que cercava todo o acampamento, e eles ficaram embasbacados, porque como é que no meio do deserto, eles que viviam por ali, jamais tinham encontrado aquele refúgio, jamais tinham encontrado aquela muralha, aquela torre, aquela grande muralha de proteção, e não entenderam aquilo, e foram embora frustrados, porque não puderam fazer aquele grande assalto. E no outro dia, estavam de novo em perseguição daquela grande caravana, e novamente estudaram o ambiente, eles conheciam o território, e disseram: ele fará acampamento mais adiante, e lá mais adiante, à noite, de madrugada, quando eles estiverem vencidos pelo cansaço, nós os atacaremos. Novamente, aqueles inimigos cercaram aquele acampamento, e quando foram ao ataque, outra vez foram surpreendidos. A muralha estava lá, a grande muralha cercando todo o acampamento, não tinha como passar, não tinha como atacar, e eles novamente, sem entender como, nunca tinham encontrado aquele refúgio, jamais tinham visto, nem sabiam que existiam aquele lugar, aquela grande muralha em volta daquele acampamento. Eles se frustram e vão embora novamente. Uma outra noite, passados várias tentativas, mas em uma delas eles chegam lá novamente e novamente encontram a grande muralha, mas desta vez tem algo diferente na muralha. É que desta vez a muralha tem algumas rachaduras, e eles conseguem passar pelas rachaduras, mas o comandante daqueles salteadores, ele dá uma ordem dizendo: não matem ninguém, não toquem no fio de cabelo de ninguém, porque esse caravaneiro, ele tem um segredo. Não existem essas muralhas do deserto, nós vivemos no deserto, nós sabemos que nesse grande deserto não há refúgios, nós vivemos de atacar e de saltear os caravaneiros que passam, mas esse caravaneiro, ele é diferente, e eu quero saber o segredo desse caravaneiro. Que poder é esse? Que muralha é essa? E quero entender, porque nesta noite a muralha dele tinha brechas, porque nunca encontramos lugar nenhum para atravessar essa muralha. E eles acordam o caravaneiro, e quando o caravaneiro se vê cercado de inimigos, ele diz: olha, pode levar tudo, mas poupe as vidas das pessoas, poupe as vidas dos meus servos. Mas aquele caravaneiro diz: olha, eu não vou tocar num fio de cabelo da tua cabeça, eu não vou levar nem prata nem ouro do teu acampamento, nada teu eu quero apenas o teu segredo. E aquele caravaneiro, surpreendido por aquele salteador, diz: que segredo? Ele diz: olha, a gente vem tentando te saltear ao longo de várias noites, de várias madrugadas, mas sempre tem essa grande muralha em volta do acampamento, intransponível, e somente nesta madrugada é que nos surpreendemos, não com a muralha, nos surpreendemos com a rachadura na muralha, e por isso conseguimos entrar no teu acampamento. Mas eu não te farei mal nenhum se você me disser qual é o teu segredo. E aquele caravaneiro naquele momento entendeu, tem uma compreensão, e ele disse: eu sei o que é que todas as noites eu oro, eu tenho a disciplina de não me recolher sem orar, eu agradeço ao Deus Altíssimo, eu sou servo do Deus Altíssimo, e eu falo com Deus Altíssimo, eu converso com Deus Altíssimo, e eu reconheço que nessa última noite eu olvidei deste compromisso de ter falado com Ele, eu me recolhi sem ter conversado com Ele, e eu entendo que é por isso que há um acampamento, e nesse acampamento há sempre uma muralha de proteção, porque Ele é o guarda de Israel, Ele fica em volta do seu povo e o guarda de todo o mal. Mas nesta noite eu me olvidei do compromisso da oração, e é por isso que eu entendo que havia essa rachadura na muralha. Oração não é algo que eu faço apenas por prazer, oração é algo que eu faço por dever. Eu tenho e você tem, querido, o dever de orar, oração como um dever. E quando o povo de Deus clama, deixa eu dizer o que diz 2 Crônicas 7, salvo engano, 14 por ali, é dito que se o meu povo, olha, tem uma condição: se o meu
povo que se chama pelo meu nome. O povo que se chama pelo nome de Deus é o povo de Deus, são os filhos de Deus, são os herdeiros do céu, os co-herdeiros de Cristo, nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, você é o povo dele, você se chama pelo nome dele, você tem o nome escrito no livro da família dele, o livro da vida. Escuta, se tem uma condição, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar e buscar a minha face e se corrigir dos seus erros, então eu ouvirei do céu a sua oração. Tem que haver oração. Os ouvidos estão abertos, mas cadê a oração? Onde estão aqueles que oram? Onde estão aqueles que oram nessa nação? Onde estão aqueles que oram no Brasil e além do Brasil? Onde estão os filhos que clamam ao Deus Todo-Poderoso? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se corrigir dos seus erros, então ouvirei do céu a sua oração. Perdoarei os seus pecados. O que é que faz impedimento na vida do ser humano, na vida de um filho de Deus? O pecado. Foi dito a Davi e a sua descendência: se vocês guardarem a palavra, se vocês guardarem a palavra, quem guarda a palavra não peca por causa da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Se converterem dos seus erros, se corrigirem, ele diz: eu perdoarei os seus pecados. Ainda que tenha pecado, eu vou perdoar. 1 João 1,9 declara: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ele não muda. Nós é que mudamos, nele não tem mudança, nem sombra de variação, diz a palavra. Ainda que sejamos falhos e infiéis, ele permanece fiel, não muda o seu amor, não muda o seu propósito, não muda a sua graça. É dito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Sabe por que ele é fiel? Porque ele não muda. Sabe por que ele é justo? Porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, oh glória, de todo mal, de toda injustiça. E a palavra diz ainda que o pecado seja vermelho como a escarlata, vai ser lavado no sangue, vai ficar mais alvo que a neve. Aleluia, mais alvo que a neve. O meu pecado é terrível, a mancha é terrível. Ele vai purificar, vai ficar mais alvo que a neve. E ele diz: eu vou lançar o pecado do mar do esquecimento, e dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Não adianta Satanás falar no pecado que você já confessou. Não adianta ele dizer que as tuas mãos estão sujas de pecado, porque você já confessou e ele já te purificou, lavado, remido no sangue de Jesus Cristo. Oh, aleluia! É promessa de Deus para a tua vida. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, corrigir dos seus erros, ouvirei do céu a oração, vou perdoar os pecados, aleluia, e vou sarar a sua terra, eu vou sarar a enfermidade, oh aleluia. Não tem enfermidade que ele não cure, não tem guerra. Aleluia, ele é aquele que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Se a igreja soubesse, aleluia, se ela soubesse os direitos que ela pode exercer se ela orar, se a igreja soubesse os direitos que ela tem, se ela exercer o dever da oração, culto nenhum começava sem pelo menos meia hora de oração, sabe? Ensaio de órgão nenhum começava sem pelo menos meia hora de oração. Você não se levantava do quarto sem pelo menos dobrar o joelho e conversar com Deus Todo-Poderoso, aleluia. Olha, eu não vou te dizer que a oração é poderosa, mas eu vou te dizer que o Deus que escuta a oração tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Jesus, ele vai revelando isso, algo que ele não só ensinava, mas algo que ele vivia na sua vida ministerial. Ele diz oração como um dever de orar, e ele diz o dever de orar continuamente, ou seja, você não pode parar. É dito ali no profeta Isaías 62, 6 e 7: ó Jerusalém, nos teus muros eu coloquei vigias, atalaias, aqueles que de dia e de noite, ó vós que farei lembrar ao Senhor,
a sua palavra. Deus não esquece, mas nós esquecemos. Então ele diz: ó vós que fareis lembrar do Senhor a sua palavra. Ele diz: não há descanso, não há trégua, não pare, não dê descanso ao Altíssimo. Até, na verdade, o Altíssimo não se cansa, somos nós que cansamos. Ele está dizendo: não descanse vocês, mas numa linguagem poética ele diz: não dê descanso ao Altíssimo até que exerce o dever, que vai ter o até que também na tua vida, até que faça, até que realize, até que você entre no gozo dos teus direitos, até que ele faça de Jerusalém diadema real na terra. Eu não sei o teu problema, eu não sei a tua dor, eu não sei o tamanho da tua crise, mas eu quero te dizer o tamanho do teu Deus, o tamanho daquele que te salvou, o tamanho daquele que pagou por você preço e preço de sangue, aquele que está à destra do Todo-Poderoso. Eu quero te falar o poder que tem o seu Espírito, aquele que intercede comigo e com você na oração, com um gemido inexprimível. Eu quero te falar de uma mão que está estendida e ela tem poder para acessar o mal, poder para acessar a enfermidade, poder para repreender a peste, poder para resolver, poder para converter, poder para salvar. Oh glória! Dever contínuo, permanente de orar. Dever de jamais desanimar. Está desanimado? O Espírito Santo fala com pessoas desanimadas nessa manhã, com pessoas que querem desistir, com pessoas que estão cansadas. Aleluia. Pessoas que no caminho, na espera, se cansaram. A virgem cansa. As 10 virgens se cansaram na espera. As 10 virgens adormeceram. As 10 virgens dormiram. Não 5, mas as 10. As prudentes e as nécias. Mas as prudentes tinham uma diferença. As prudentes oravam antes de dormir. Oh glória! Em paz me deito. Olha que oração linda. Em paz me deito e descanso, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Oh, dorme o sono dos justos, mas ora. Aleluia. Aquela oração que Jesus fez na cruz, a oração que as crianças de Israel também eram ensinadas a fazer. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que coisa linda. Te comandará. Dorme. O guarda de Israel vai estar te vigiando. O guarda de Israel vai estar cuidando de você, da tua casa, da tua família. Ele vai te cercar como um muro. Oh glória, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele eu esperarei. Que oração linda, que oração gloriosa. Meu amado, Jesus aponta a oração como um dever. Orar e jamais desanimar. Jamais cessar. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou parar porque tem um tempo. E o que eu tenho para meditar vai mais adiante. Mas amanhã, conforme o Senhor, tem louvor e palavra. Não é, Kennedy?